Seja bem-vindo, é uma alegria ter você aqui. Ao chegar, que Deus o abençoe e te acompanhe ao você sair. Aqui temos água da vida, da fonte do nosso Senhor. Água que cura feridas, nos alegra e nos livra da dor. Muito mais que uma igreja, uma família, unida em um só coração, pra levar alegria, esperança, anunciando a salvação. Muito mais que uma igreja, minha família, que unida tem muito poder. Pra alegria ser completa, só falta você. Pra família ser completa, só falta você. Muito mais que uma igreja, minha família. Olá, seja bem-vindo, é uma alegria ter você aqui. Ao chegar, que Deus o abençoe e te acompanhe ao você sair. Aqui temos água da vida, da fonte do nosso Senhor. Água que cura feridas, nos alegra e nos livra da dor. Muito mais que uma igreja, uma família. Sejam bem-vindos, meus irmãos, a essa grande família Rádio JC Guaçucê. Em Guaçucê, 14 horas, hoje é 24 de abril. Passamos a apresentar o nosso programa Conhecendo a Igreja e eu convido você a ficar conosco durante essa tarde de sábado maravilhosa. Hoje nós teremos como tema o Concílio de Constantinopla II. E para você participar do nosso programa, é só você ligar através do 088-981-351790. Você pode pedir uma música, oferecer, mandar um alô para alguém especial e você estará participando. Você também pode estar dando as suas sugestões para o tema do programa. Você pode dizer o que você gostaria de aprender na Igreja Católica, que você não sabe, e você pode estar aí mandando a sua sugestão e a gente estará passando com certeza aqui no nosso programa. Que Deus proteja o mundo desta pandemia e que possamos em breve estar abraçando amigos, família. Vamos pedir a misericórdia de Deus nesse tempo de pandemia. Não deixemos que as coisas do mundo nos afastem de Deus. Tenhamos fé na sua misericórdia. Invoquemos então a Santíssima Trindade para permanecer conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vocês ficarão agora com o nosso amigo José Rodrigues. Boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos em Cristo Jesus e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja. Hoje vamos falar sobre o Segundo Concílio de Constantinopla e alguns acontecimentos que antecederam a este concílio. Como base para o programa de hoje, temos dois textos do professor Felipe Aquino, retirado do site da editora Cleofas, o livro do professor Felipe Aquino, Sagrado Magistério
coleção Escola da Fé, livro 3, para o programa de hoje. Vamos ver as principais decisões, o que ocorreu na época do concílio. Vamos às principais decisões. Segundo o concílio de Constantinopla, data de 5 de maio a 2 de julho do ano 553. O Papa era o Papa Virgílio. As principais decisões: condenação dos nestorianos, Teodoro de Mopsuestia, Teodoro de Ciro e Ibas de Edessa. Os 3 capítulos. Não há senão uma única hipóstase ou pessoa, que é nosso Senhor Jesus Cristo, na Trindade. Aquele que foi crucificado na carne, nosso Senhor Jesus Cristo, é verdadeiro Deus, Senhor da glória, e na Santíssima Trindade. Toda a economia divina é obra comum das 3 pessoas divinas, pois da mesma forma que a Trindade não tem senão uma única e mesma natureza, assim também não tem senão uma única e mesma operação. Um Deus e Pai, do qual são todas as coisas, um Senhor Jesus Cristo, para quem são todas as coisas, um Espírito Santo, em quem são todas as coisas. Então, estas são as principais decisões deste concílio, que tem algumas polêmicas, envolvendo um período anterior, envolvendo o imperador, envolvendo o Papa, que nós vamos agora ver. Uma coisa nova, que eu já iniciei no programa, comentando, fazendo uma comparação no programa anterior, e nós vemos agora neste concílio, um pouco antes do concílio, vem à tona toda esta polêmica sobre a reencarnação. Então, nós iniciaremos hoje o texto com essa pergunta: a reencarnação na história da Igreja Católica? Então, vamos lá as teses que surgiram neste ano, e como eu sempre digo e costumo dizer, as heresias se apresentam e, com o passar do tempo, vêm com uma nova roupagem, uma nova cara, para se apresentando como nova, mas nós vemos que na história há uma repetição de tentativas de manchar a doutrina da Igreja com ensinamentos errados e com este tipo de heresia. Então, a reencarnação nunca foi uma doutrina católica. A carta aos Hebreus, no seu capítulo 9, versículo 27, diz: e como é fato que os homens devem morrer uma só vez, depois do que vem um julgamento. Basta este versículo para mostrar que a doutrina católica nunca aceitou a reencarnação. Uma coisa, meus amados irmãos, que a doutrina da Igreja Católica ensina é a ressurreição, é diferente de reencarnação. Nós não voltamos para viver uma nova vida na terra. Nós ressurgimos na vida em Cristo para o céu, para contemplar a Deus, para pagar as nossas dívidas de pecados no purgatório ou através da condenação ao inferno. Acontece, porém, que no século III os monges, discípulos de Orígenes, lembrando que eram discípulos de Orígenes, não o próprio Orígenes, ele apenas levantou essas hipóteses. Então vamos lá. Adotaram essa tese julgando que era doutrina do seu mestre. Na verdade, Orígenes propôs como hipótese a pré-existência das almas, mas como mera hipótese. Assim professava até o século VI. Em 553, um sínodo de Constantinopla rejeitou radicalmente essa tese, que aliás só era professada pelos originistas.
Então aí essa heresia teve origem nos discípulos de Orígenes, por isso é chamada de originistas. Assim, não se pode dizer que a reencarnação era doutrina comum que a Igreja eliminou do seu credo. Há tendências preconceituosas mesmo nos grandes estudiosos, né? Então, pessoas que se julgam estudiosos, mas que na verdade não conhecem a doutrina, o ensinamento da Igreja e tentam deturpar, colocando que sempre foi professada essa heresia pela Igreja, mas na verdade nunca foi. São Clemente de Alexandria, no ano 215, olhe meus amados irmãos, como já fazia tempo, julga-se a doutrina da reencarnação arbitrária, porque não se baseia nem nas sugestões da nossa consciência, nem na fé católica. Lembra que a Igreja não a professa, mas sim os hereges, especialmente Basílides e os marcionistas. Então, Santo Irineu observa que em nossa memória não se encontra vestígio de pretensas existências anteriores. Em nome da fé, opõe o dogma da ressurreição dos corpos. Nosso Deus é bastante poderoso para restituir a cada alma o seu próprio corpo. Então, Orígenes de Alexandria, do ano 254, propôs apenas como hipótese a pré-existência das almas. Todos os espíritos teriam sido criados desde toda a eternidade e dotados da mesma perfeição inicial. Muitos, porém, teriam abusado da sua liberdade e pecado. Por tal pecado, Deus teria criado um mundo material a fim de servir de lugar de castigo e purificação, conforme a falta cometida. Cada espírito teve que tomar em punição um corpo mais ou menos grosseiro. Os que não se purificassem devidamente nesta vida deveriam passar, depois da morte, para um lugar de fogo, mas finalmente todos seriam reintegrados na suprema felicidade com Deus. O inferno não seria eterno. Estas ideias foram propostas como reservas e a título de hipóteses. Todavia, os discípulos de Orígenes, chamados originistas, eram monges do Egito, da Palestina e da Síria, que se beneficiavam dos escritos ascéticos e místicos do Mestre, mas eram pouco versados em teologia. Por conseguinte, não tinham critérios para distinguir entre as verdades de fé e as proposições hipotéticas de Orígenes. Os originistas, portanto, nos séculos IV a século VI, professavam como artigos de fé não só a pré-existência das almas e a restauração final de todos na felicidade inicial, mas também a reencarnação. Contrariavam assim o pensamento do próprio Orígenes, que era avesso à reencarnação, tida por ele como fábula inepta e ímpia. A tese da reencarnação, desde que começou a ser sustentada pelos originistas, encontrou decididos oponentes entre os escritores cristãos, que a tinham como contrária à fé. Um dos testemunhos mais claros é o do Enéas de Gaza, do ano 518, autor do diálogo sobre a imortalidade da alma e a ressurreição, em que se lê o seguinte: quando castigo meu filho ou meu servo antes de lhe infligir a punição, repito-lhe várias vezes o motivo pelo qual o castigo e recomendo-lhe que não o esqueça para que não recaia na mesma falta. Sendo assim, Deus, que estipula os supremos castigos, não haverá de esclarecer os culpados a respeito do motivo pelo qual ele as castiga? Haveria de lhes subtrair a recordação de suas faltas, dando-lhes, ao mesmo tempo, a experimentar muito vivamente as suas penas? Para que serviria o castigo se não fosse acompanhado da recordação da culpa?
só contribuiria para irritar o réu e levá-lo à demência. Uma tal vítima não teria o direito de acusar a seu juiz por ser punida sem ter consciência de haver cometido alguma falta? Então, aqui nós já vemos, meus amados irmãos, a doutrina da Igreja Católica já combatendo o Espiritismo, mais especificamente o Espiritismo de Allan Kardec, né, que acreditam na reencarnação, ou seja, negando o dogma de fé da nossa Igreja de Jesus Cristo como Deus e verdadeiro homem. Então aqui já cai por terra toda esta heresia do Espiritismo. Então já desde muito antes de Allan Kardec, a Igreja já combatia esta heresia, este ensinamento errado, errôneo. Então aqui nós vemos as doutrinas dos originistas chamaram a atenção das autoridades da Igreja em 543, 10 anos antes do concílio. O patriarca Menas de Constantinopla redigiu e promulgou 15 anátemas contra Orígenes, dos quais os 4 primeiros nos interessam diretamente. Mas antes vamos fazer um parênteses. O que seria anátema? Anátema seria excomunhão, excomungado. Então, lá vai o primeiro. Se alguém crê na fabulosa pré-existência das almas e na repudiável reabilitação das mesmas, que é geralmente associada àquela, seja anátema, ou seja, excomungado. Se alguém disser que os espíritos racionais foram todos criados independentemente da matéria e alheios ao corpo e que várias deles rejeitaram a visão de Deus, entregando-se a atos ilícitos, cada qual seguindo suas más inclinações, de modo que foram unidos a corpos, uns mais, outros menos perfeitos, seja anátema. Se alguém disser que o Sol, a Lua e as estrelas pertencem ao conjunto dos seres racionais, ou que se tornaram o que eles hoje são por se voltarem para o mal, seja anátema. Se alguém disser que os seres racionais nos quais o amor de Deus se aferreceu, se ocultaram dentro de corpos grosseiros, como são os nossos, e foram em consequência chamados de homens, ao passo que aqueles que atingiram o último grau no mal tiveram como partilha corpos frios e tenebrosos, tornando-se a que chamamos demônios e espíritos maus, seja anátema, ou seja excomungado. Então vamos a mais polêmicas, né, o que antecederam, o que ocorreram no Concílio de Constantinopla. Esses fatos sobre essa discussão da reencarnação antecederam o Concílio de Constantinopla, o Concílio Ecumênico. Foi um sínodo 10 anos antes e o patriarca Menas condenou tal heresia. Então vamos ao outro texto. Há vários pressupostos que precisamos ter em vista para poder compreender bem todo o alcance que envolve o estudo deste concílio. Nele foram condenados os 3 capítulos que mais adiante explicaremos. A temática do concílio girou em torno da heresia monofisita, surgida no Oriente, mais propriamente em Alexandria, e é justamente por isso que se fazem necessárias explicações prévias à guisa de pressupostos, posto que esta heresia teve uma duração de nada menos de 2 séculos, desde o ano de 433 até o ano 681, ou seja, embora condenada, não acabou no ato da sua condenação, ainda foi posterior ao Concílio de Constantinopla II. Isto se considerarmos que o monotelismo, heresia que propõe a existência de apenas uma vontade, a divina, em nosso Senhor Jesus Cristo,
não é outra coisa que uma nova forma de monofisismo, citando aqui o livro do Lorca, 2001, página 736. Um destes pressupostos, talvez o principal, é a existência de duas escolas de pensamentos altamente influentes na teologia no mundo oriental, a de Alexandria e a de Antioquia. Esta influência deve-se sobretudo ao fato de que cada uma das escolas pertencia a um patriarcado oriental homônimo, nos quais costumava surgirem grandes santos ou homens de cultura que, com sua erudição, explicitavam e desenvolviam amplamente a doutrina católica. Por ocasião das grandes heresias, que ainda estavam um pouco insípida nas suas definições, não que ela fosse, de fato, na sua substância. Foi somente com o passar do tempo que ela foi se tornando explícita. Tais eram os casos de quanto à escola de Alexandria, São Alexandre, Santo Atanásio, São Cirilo, Pseudo Dionísio, o Areopagita, Leôncio de Bizâncio e no tocante a Antioqueno, São Luciano de Antioquia, Diodoro de Tarso, Teodoro de Mopsuestia, São João Crisóstomo, Teodoreto de Ciro e Ibas de Edessa. Estas escolas não comungavam das mesmas ideologias e formas de pensar a respeito de questões dogmáticas, e foi isto que desencadeou a heresia monofisita. Hopes nos ilustra bem isto dizendo: há duas maneiras de abordar este mistério da fé, ou da forma que nos sugere o célebre prólogo do quarto evangelho, isto é, partindo do Verbo divino que reside desde toda a eternidade no seio do Pai e que se torna homem em determinado momento no tempo para salvar o mundo. E isto era o que se repetia na escola de Alexandria, ou então partindo da amável figura que vemos no Evangelho e considerando todos os traços tão comoventes que aproximam de nós para descobrir através do seu comportamento e sobretudo dos seus milagres a prova da sua divindade. E esse era o tema preferido da escola de Antioquia. A verdade completa é que Cristo é ao mesmo tempo tudo isso, o Verbo e o homem perfeito. Mas se insistirmos apenas num desses dois aspectos da doutrina, deixando de lado o outro, cairemos numa ou noutra das grandes correntes heréticas que vão desenvolver-se no Oriente. Ou seja, qual eram as heresias que estavam sendo combatidas aqui? Uma escola dizia que Jesus era apenas homem e a outra dizia que a vontade divina em Jesus prevaleceu sobre a vontade humana. Só existia a divina a partir do ato da sua encarnação. Voltemos ao texto. Os demais autores não discordam desta perspectiva de rivalidade existente entre as duas escolas, e a esse respeito Lorca também tem um comentário. Tendo presente o antagonismo das duas rivais, Antioquia e Alexandria, nas questões cristológicas, necessariamente tinha que produzir-se uma reação a favor do monofisismo, como réplica ao nestorianismo patrocinado em Antioquia, página 535, no ano do livro 2001. Nosso intuito não é fazer deste trabalho um trato a respeito das heresias cristológicas, por isso omitimos aqui toda a temática do nestorianismo, salvo alguns dados importantes que precisamos guardar e que serão expostos ao seu devido tempo, a fim de entender certos aspectos do Segundo Concílio de Constantinopla, tal como a questão dos 3 capítulos. Aliás,
não podemos deixar de lembrar estes pontos, posto que as heresias do Oriente formam todas elas um conjunto de ações e reações, no dizer de Hobbes, 1991, da página 152, e, portanto, necessariamente há ligações entre uma e outra. Vinde a mim todos vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Que a gente possa estar pegando a nossa Bíblia, lendo a palavra de Deus. Qual é a mensagem que Jesus nos deixa no Evangelho? Vamos aproveitar esse período que estamos em casa, muita gente ainda sem trabalhar, muitas cidades ainda em lockdown, o mundo está vivendo um caos e essa tempestade vai passar? Vai. Mas nós precisamos estar em oração para que isso aconteça, para que a nossa fé não desfaleça. Vamos estar em casa rezando a Bíblia, vamos rezar o texto em família e nós conseguiremos sair dessa tempestade, né, meus irmãos? E hoje o nosso alô especial vai para você que está sempre em sintonia na Rádio JC Guaçucê e também para os nossos irmãos Raimundo Pedro em Guaçucê, José Barbosa, Careca em Oroz, Bonfim do Terço dos Homens de Lima Campo, Marconi em São Paulo, Terço dos Homens de Guaçucê, Tiago Barros, Maria Dina e Gessimara lá na Fazenda Logradouro. E também para os nossos aniversariantes da semana. Niraldo Ferreira, Terço dos Homens de Cristina, Minas Gerais, Terço dos Homens do Rio de Janeiro, Márcia Cândido, Bonfim Jacinto, Tomás Gonçalves, Espindola, José Maria de Jesus, Edinalva Bento, Caio Pedro em São Paulo e Thaís Casimiro. Meus parabéns a todos. Que Deus abençoe a todos vocês, principalmente com saúde, nesse momento em que estamos vivendo, estamos precisando bastante dela. Felicidade, sucesso e que tudo que vocês planejarem no trabalho, na família, Deus esteja sempre presente. Escutaremos agora, meus irmãos, Acalma Minha Tempestade. Continue conosco ligadinho na Rádio JC Guaçucê. A gente volta já já. Amigo aposentado e pensionista, a Maninho Promotora, aqui é rápida e segura. Informa, estamos aniversariando e nestes 15 anos daremos o presente, aliás, vários. Para quem fizer seu empréstimo conosco, estará concorrendo a 15 fogões de 4 bocas. Na Maninho Promotora, você tira suas dúvidas, faz seus empréstimos e consulta seu crédito, tudo via WhatsApp, sem sair de casa. E também temos uma equipe de vendedores credenciados e competentes. Portamos, refinanciamos e emprestamos com a menor taxa do mercado. Estamos localizados na Rua José Ribeiro Monte 246, de frente ao SAAI. Fone WhatsApp 993325151. Ponte dos Amigos, a opção certa para você se reunir com sua família e amigos nos finais de semana. Sexta e sábado estamos abertos somente no jantar e aos domingos aberto o dia todo servindo almoço. No Ponte dos Amigos você encontra carnes assada, boi, porco, carneiro, linguiça e frangos. Entregamos a domicílio e faça seu pedido pelo telefone 88988047537 ou 88996426641. Organização Átila e Maíra. Voltemos, meus amados irmãos, a falar aqui do texto. A heresia monofisita consistia na negação da existência da natureza humana de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta heresia tinha surgido em Alexandria e seus principais adeptos eram Eutiques, criador da heresia, e o patriarca que sucedeu a São Cirilo na sede de Alexandria, Dióscoro. Estes afirmavam terem se inspirado na doutrina que São Cirilo de Alexandria tinha desenvolvido, sobretudo na sua obra dos 12 anatematismos, para sustentar as teses monofisistas.
De fato, algumas expressões empregadas por ele, São Cirilo, dão margem a esta interpretação errônea monofisita. E de fato, os monofisistas o apresentaram sempre a São Cirilo como partidário seu. Explica Lorca no seu livro, página 532. Mas estes ignoravam, ou pelo menos dissimulavam fazê-lo, que São Cirilo tinha feito um edito de união em 433 com João, patriarca de Antioquia, receoso de suas doutrinas, no qual ele renunciava a todas as expressões contidas nas suas obras que poderiam dar margem a que ele cresce de que a união pessoal de nosso Senhor Jesus Cristo convertia as duas naturezas numa só. Ou seja, aqui nós vemos um ensinamento de São Cirilo que consta do ano 433, ou seja, mais de 100 anos antes, onde ele vai dizer que com algumas expressões que dão margem a interpretações errôneas e que ele renuncia a tais expressões se forem tomadas em contrário da doutrina da Igreja. Como era costume acontecer, a heresia logo que começou foi ganhando força e autoridade, e os monofisistas conseguiram colocar nas principais sedes episcopais adeptos da heresia, conseguindo inclusive ganhar as boas graças do imperador bizantino. Resumindo, o Papa São Leão Magno foi um dos homens providências que intervieram energicamente a favor da ortodoxia na questão monofisita. Vale a pena ressaltar aqui que um homem ocupando a sede São Pedro, intransigente e radical como ele, foi o que faltou posteriormente na celebração do Segundo Concílio de Constantinopla. São Leão aprovou a sugestão do imperador Marciano, que tinha subido ao trono recentemente e era a favor da ortodoxia, de convocar um concílio para sepultar de uma vez a heresia. Ou seja, uma polêmica que já começa um pouco antes, bem antes, na verdade, no concílio de Calcedônia, e que vai no decorrer do tempo até o Segundo Concílio de Constantinopla. O mesmo foi prontamente celebrado na cidade de Calcedônia, tornando-se assim, após a aprovação do Papa, o Quarto Concílio Ecumênico. Como último pressuposto, somos da tese que as grandes introduções preparam as rápidas e fáceis conclusões. Temos de falar a respeito de outras duas pessoas que, embora tinham sido providenciais com os seus escritos e a favor da sã doutrina, são figuras controvertidas e polêmicas, pois no tempo da heresia nestoriana jogaram um papel de alguma forma oposto ao da ortodoxia, pois, como dissemos mais acima, pertenciam à escola antioquena. Contudo, após o concílio de Éfeso, eles tinham-se apartado da doutrina e dos partidários de Nestório, mas mantiveram-se igualmente afastados de São Cirilo, pelo receio de recair no extremo oposto, ou seja, o monofisismo. Estas duas figuras são Teodoreto de Ciro e Ibas de Edessa, sendo que este último, junto com outros poucos, mais bem tendiam ao extremo oposto, ou não manifestavam tão firme consistência em suas convicções, afirma Lorca. No que diz respeito à heresia monofisita, mas o que importa ressaltar a respeito deles dois é que prestaram um mais, outro menos, uma ajuda inegável à Igreja no Concílio de Calcedônia, ajudando a condenar o monofisismo. Prova disto é que chegou-se ao ponto de celebrar uma sessão especialmente para resolver os problemas doutrinários que envolviam os dois autores mencionados,
e na qual eles foram declarados inteiramente inocentes após terem se retratados dos seus escritos de cunho nestoriano. Os monofisistas conseguiram instalar-se em 3 sedes orientais: Jerusalém, Alexandria e Antioquia. Vale a pena ressaltar que a de Jerusalém e a de Antioquia foram tomadas mediante verdadeiras batalhas campais entre monges monofisitas e tropas imperiais. Outro fator que contribuiu para a expansão e duração da heresia foi que os imperadores sucessores de Marciano foram todos eles partidários da heresia monofisita. Estamos chegando. Com a subida de Justiniano I ao trono, o panorama mudou, pois ele quis apoiar com todo o seu poder a religião católica e a sua legítima hierarquia. Ademais, não desaprovou nunca a superioridade da autoridade pontifícia. Preocupado pela divisão que esta heresia estava causando no seu império, ele quis colocar um fim em tudo, mediante a promoção de uma união religiosa. Lembrando aqui, meus amados irmãos, que o imperador, ele, embora tivesse o poder terreno, ele nunca andou separado do poder espiritual da igreja, do Papa, né? Então eles sempre quiseram a aprovação do Papa em tudo que eles fizessem. E antes eles tinham essa preocupação não só com o social, mas também com o espiritual, com a doutrina da Igreja Católica. Então voltemos. Como costuma acontecer entre os imperadores bizantinos, Justiniano deixou-se levar pelas manhas e persuasões do bispo monofisita de Cesareia, Teodoro Asquidas. Este disse-lhes que a fórmula de união consistia em condenar os cabeças da escola antioquena, que, como vimos, eram especialmente odiados pelos monofisistas. Ora, os cabecilhas eram 3: Teodoro de Mopsuestia, com todos os seus escritos, verdadeiro fundamento do nestorianismo; Teodoreto de Ciro, por seus escritos contra São Cirilo de Alexandria; Ibas de Idessa, por sua carta dirigida a Mares de Seulência, em defesa de Teodoro de Mopsuestia, e contra os anatemetismos de São Cirilo. O problema é que, na realidade, estes escritos não precisavam de serem condenados, pois todos já o tinham sido a devido tempo, e o levantamento de uma questão como esta só iria produzir consequências desastrosas, como de fato as houve. Mas os monofisistas, e em especial Teodoro de Asquidas, viram nisso uma oportunidade única para ficar subtendida aos olhos de todos a condescendência do imperador com relação à heresia, e assim ganhar a aprovação da mesma. Justiniano, não percebendo o que havia por detrás deste jogo, finalmente fez um edito condenando os 3 capítulos. No Oriente, a reação foi boa, por esta majoritariamente dominado por heresiarcas, ou seja, hereges que estavam nos patriarcados. Mas no Ocidente foi como um balde de água fria, e a indignação foi geral. Eles bem entenderam que com este edito os heresiarcas estavam atacando diretamente ao concílio de Calcedônia. Está aí a polêmica, meus amados irmãos, onde os hereges se organizam e conseguem grande influência, sempre vai ter essa divisão e esta polêmica. Pois durante este Teodoreto de Ciro e Ibas de Idessa tinham se manifestado como excelentes defensores da ortodoxia. Justiniano não ficou só na elaboração do edito, ele foi mais longe, querendo impor a todos os principais cabeças da
hierarquia eclesiástica a suscrição do documento, inclusive do próprio Papa, e aos ocidentais, onde encontravam mais resistência. O Papa da época, Vigílio, foi convidado, mas bem obrigado, pelo imperador a comparecer a Constantinopla, bem a contragosto seu. O Papa dirigiu-se para lá e, uma vez ali, importunado e assediado tanto pelo imperador como pelo patriarca da cidade, Menas, publicou um manifesto chamado Iudicatum, no qual ele condenava os 3 capítulos, fazendo a devida ressalva de que o concílio de Calcedônia ficava, mesmo assim, resguardado. De nenhuma maneira pode-se afirmar que esta atitude tomada pelo Papa tinha sido doutrinariamente incorreta. Fazê-lo implicaria na negação de um dogma de fé, a infalibilidade pontifícia. Outro dogma, infalibilidade papal. Então ele faz a contragosto, mas pressionado pelo imperador e pelo patriarca de Constantinopla, um edito condenando os 3 capítulos. Mas podemos dizer sim, com base em alguns autores, que foi uma atitude débil, ou seja, fraca. Ele foi fraco, cedeu, não como seu antecessor que decidiu e pronto, mas ele cedeu às pressões e muito transigente para com o imperador, comparando-se com a atitude tomada por outros que o precederam ao trono, como São Leão Magno. A consequência que no Ocidente trouxe este manifesto foi o de abrir ainda mais a ferida feita pelo edito do imperador. Todos os ocidentais viram na atitude do Papa um triunfo do monofisismo. Um pouco tempo depois, o imperador voltou novamente à carta, instigado pelos monofisistas, publicando um novo documento intitulado Confissão de Fé, o qual consistia numa renovação da condenação dos 3 capítulos. O Papa, que ainda achava-se em Constantinopla, indignou-se com esta atitude e deu várias manifestações públicas de seu desgosto, o que levou Justiniano a tentar aprisioná-lo. Tendo achado refúgio numa cidade perto de Calcedônia, o Papa lançou uma excomunhão contra Asquidas e Menas, bem como a todos os seus partidários. Vendo Justiniano em sua intransigência tinham levado muito longe, retratou-se e com isso deu liberdade ao Papa para que voltasse ao seu trono pontifício em Roma. Então nós vemos aí que as pressões do imperador e com o Papa foi se agravando ao ponto dessa perseguição e do Papa excomungar tanto o imperador como os patriarcas. E Justiniano reuniu um sínodo em Constantinopla, ao qual compareceram 151 bispos, sendo que somente 6 deles eram ocidentais, procedentes da África, com a devida proteção das tropas imperiais. Tudo correu da melhor forma possível, sem percalços. Evidentemente foram condenados os 3 capítulos, mas tudo esteve a ponto de ruir quando o Papa interveio, para a surpresa e consternação geral de todos, especialmente do imperador, publicando um Constitutum. Nele, o Papa optava por um meio termo, condenava 60 proposições de Teodoro de Mopsuestia, mas proibia a condenação de Teodoreto e de Ibas. Obviamente, esta decisão do Papa não agradou nada ao imperador, que desencadeou uma nova perseguição contra o Papa, desterrando-o. A propósito desta nova atitude violenta de Justiniano, Hopes nos conta algo que, a não ser pelas testemunhas oculares, simplesmente não seria passível de crédito. Justiniano preparava-se para homologar as doutrinas imperiais, ainda com a esperança ilusória de reconduzir os monofisistas à unidade.
quando Vigílio mais uma vez atravessou o caminho. Assistiu-se então ao espetáculo de um papa arrancado pelos soldados da igreja onde buscara refúgio, puxado pelos pés, pelos cabelos e pela barba, tão violentamente que o altar a que se abraçava desmoronou, obrigado a fugir e a refugiar-se em Calcedônia, torturado pelos emissários do imperador que pretendia obter a sua submissão. Então o Papa teve essa coragem de bater de frente, né? E sofreu a perseguição, como nós vemos aí, violenta do imperador. Depois disto, evidentemente, o Papa voltou atrás, como fez com seu Idicatum, e escreveu um segundo Constituto, no qual ele aceitou sem limitações as decisões do Sínodo, tornando-o assim o segundo concílio de Constantinopla e o quinto ecumênico. Então, mas e o que seria esses 3 capítulos, né? Vou apresentar aqui muito rapidamente. O imperador Justiniano foi um homem de grande ideal que tensionou dar ao império um período de fausto como não o tivera até então. Então, o bispo Teodoro Asquidas de Cesareia, muito influente na corte, sugeriu ao imperador que condenasse 3 nomes de autores antioquenos, tidos como inspiradores do nestorianismo. Dizia que bastaria esta medida para obter a volta dos monofisistas à comunhão da Igreja Universal. Estes 3 nomes constituíram 3 capítulos, a saber, o primeiro, Teodoro de Mopsuesta, sua pessoa e seus escritos; o segundo, os escritos de Teodoreto de Ciro contra Cirilo e o concílio de Éfeso; e o terceiro, a carta do bispo Ibas de Edessa ao bispo Mário de Ardacir em defesa de Teodoro de Mopsuesta e contra os anatematismos de Cirilo. Então, são estes aí os 3 capítulos, as condenações que desencadeou todas essas controvérsias e perseguição do imperador com o Papa. A respeito do concílio, o Papa e o imperador já não concordavam entre si. Por isso, Justiniano convocou o concílio por sua exclusiva iniciativa. Então, o Vigílio, então, em 13 de maio de 553, no decurso do próprio concílio, publicou o Constituto, que se opõe à condenação dos 3 capítulos. Finalmente, sob o peso das pressões e da doença, o Papa, em dezembro de 553, retirou o seu Constituto e aderiu às decisões do Concílio de Constantinopla de 553. Os papas que lhe sucederam, a começar por Pelágio I, reconheceram o Concílio de 553 como ecumênico, é o de Constantinopla II. As dioceses do Ocidente, aos poucos, também o foram reconhecendo, embora tivesse consciência de que significava uma humilhação para o papado, ceder às pressões. E hoje nós vemos muito facilmente, né, as pressões, os bispos cedendo às pressões, né? Então vamos à leitura aqui bem rápida do Evangelho de São João, capítulo 6, versículos dos 63 ao 68. O Espírito é que dá a vida, a carne não serve para nada. As palavras que eu disse a vocês são espírito e vida, mas entre vocês há alguns que não acreditam. Jesus sabia desde o início quais eram os que não acreditavam e quem haveria de traí-lo. E continuou: é por isso que eu disse, ninguém pode vir a mim se isso não lhe for concedido pelo Pai. Por esse motivo, muitos discípulos voltaram atrás e já não andavam com Jesus. Então Jesus disse aos 12, será que vocês também não querem ir embora? Simão Pedro respondeu-lhe, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Aqui, meus amados irmãos, nós vemos a continuação do Evangelho de sexta-feira, a liturgia
onde Jesus vai dizer que quem não come da sua carne e não bebe do seu sangue não tem parte com ele. Para o seu tempo, e as pessoas que não compreendiam o que ele estava dizendo, palavras duras, e eles começaram a abandonar. Mas Jesus não voltou atrás no seu ensinamento. A doutrina da Igreja Católica não volta atrás no seu ensinamento, porque ela é guiada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, meus amados irmãos, não se contradizem. Não se contradiz. Como nós vimos aqui no papado de Vigílio, sobre a pressão, ele cedeu em primeira parte a pressão do imperador, depois voltou atrás. E aí ficou essa briga, o imperador perseguindo o Papa, né, como nós vimos, de maneira violenta, com agressões, e aí ele volta a ceder. Aqui Jesus, no seu ensinamento, não volta atrás. A doutrina, meus amados irmãos, da igreja é sólida, mais de 2000 anos, e não volta atrás, porque a igreja é conduzida pelo Espírito Santo. Rezemos pelos nossos padres, nossos sacerdotes, nossos bispos, para que tenham coragem de defender o ensinamento da igreja, o ensinamento de Cristo. Como diz Nossa Senhora em sua aparição, que o verdadeiro magistério da igreja apareça com toda a força e defenda o ensinamento do seu Filho, Jesus Cristo, que é presença viva, real e verdadeira em corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. Direito divino aos fiéis. Rezemos esta Ave Maria, pedindo que o Espírito Santo fortaleça os nossos bispos, nossos sacerdotes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E até o próximo encontro, que a paz de Jesus e o amor de Maria Santíssima seja com todos. Bom, meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa. Deixo aqui o meu abraço a todos vocês e um ótimo final de semana a todos. Gente, vamos ficar em casa, vamos manter o distanciamento, vamos usar máscara, vamos usar o álcool em gel. Aqui na nossa comunidade, infelizmente, na semana passada, teve um aumento de casos, mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que manter o distanciamento. Se você acha que está com a Covid-19, se você acha que está com sintomas, e ao fazer o exame, o correto é você esperar pelo resultado em casa. Não vamos arriscar a vida do nosso próximo, a vida da nossa família. Essa doença é muito agressiva e nós sabemos que está morrendo muitas pessoas. Nossos amigos estão perdendo famílias e é assim que a gente possa estar fazendo a nossa parte. Continue conosco na Rádio JC Guaçucê, porque na sequência tem Padre Reginaldo Manzotti, a Hora da Misericórdia. Deus abençoe a todos e até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir.